Olá pessoal, o meu grupo apresentará um vídeo sobre variação linguística. O que é variação linguística? É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua, ou seja, são as diferenças que uma língua apresenta, sendo elas adequadas às necessidades do falante. Entende-se que a língua é viva e dinâmica, por isso, varia de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e necessidades do indivíduo ou de um grupo social, tendo assim diferentes modos possíveis de expressar-se em uma língua. Por exemplo, existem variações da língua portuguesa falada no Brasil e em Portugal. Variação linguística diacrônica ou histórica. A variação linguística diacrônica, também chamada de variação histórica, é resultante da passagem do tempo, sendo um retrato do momento. Além disso, tal fenômeno pode ser causado pelos processos históricos e influências estrangeiras, que trazem o que chamamos de estrangeirismo, isso de acordo com cada época. A língua está em constante transformação, se adaptando com a necessidade e criatividade de cada usuário, fazendo com que algumas expressões deixem de existir, outras novas surjam e outras se modifiquem com o passar do tempo. Um exemplo clássico é o termo você, que no português arcaico era vossa mercê, depois vós mercê e atualmente reduzida a você, que é a forma hoje incorporada na norma padrão, mas que ainda pode ser abreviado em C e VC, usado normalmente nas redes sociais. Outras mudanças ocorrem na grafia, como a palavra fase, que antigamente era escrita com PH. Além disso, há palavras que deixam de existir ou passam a existir. Um exemplo disso são as gírias como supimpa, que atualmente é da hora, ou aquele brota um pão, que também seria aquela mina é mó gata. A variação linguística situacional refere-se à maneira como a linguagem pode mudar de acordo com o contexto ou situação em que é utilizada. Isso significa que as pessoas podem adaptar sua fala ou escrita de acordo com o ambiente em que se encontram, o interlocutor com quem estão se comunicando, o propósito da comunicação, entre outros fatores. Por exemplo, a linguagem utilizada em uma conversa informal entre amigos pode ser diferente da linguagem usada em um ambiente formal, como no local de trabalho ou em uma entrevista. Essa variação linguística é natural e reflete a capacidade flexível da linguagem de se adaptar a diferentes situações. A variação social, conhecida como diaspórica, ela se refere a hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Isso inclui gírias próprias, como por exemplo um grupo de escotistas que utilizam gírias como irado, maneiro, insano, a fim de representar algo legal. A variação linguística geográfica, também conhecida como diatópica, ela está diretamente relacionada com o local em que a língua é desenvolvida. Ela é muito comum e extremamente presente no nosso país, graças ao seu tamanho, porque o Brasil é um país muito grande, e também graças à gigantesca diversidade cultural. Então, dentro de todo esse espaço, existem muitos grupos sociais muito diferentes. Logo, é normal ter mudanças na forma de falar. Esse tipo de variação está diretamente relacionada com o preconceito linguístico, principalmente das variantes do Sul e do Sudeste em relação com as variantes nordestinas, por exemplo. Existem muitos exemplos desse tipo de variação, como o pão francês em São Paulo, ou pão de sal no Rio de Janeiro, carequinha no Norte, carioquinha no Ceará, ou ainda cacetinho no Rio Grande do Sul. O preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligada às classes sociais menos favorecidas. O preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo o que diferencie desse modelo. O preconceito linguístico no Brasil. No Brasil, o preconceito linguístico é muito perceptível em dois âmbitos, no regional e no socioeconômico. O preconceito linguístico regional é quando as pessoas julgam ou tratam de forma negativa o jeito de falar de uma determinada região. Esse tipo de preconceito pode surgir de estereotipos sobre as pessoas de certas regiões e pode levar à exclusão ou discriminação contra aquelas que falam de uma maneira diferente. Pode ser percebido em situações como na escola, no trabalho ou na mídia, onde alguns jeitos de falar são valorizados mais do que outros. O preconceito linguístico socioeconômico acontece quando as pessoas são julgadas pelo jeito que falam, especialmente se esse jeito está ligado a uma classe social considerada inferior. Por exemplo, se alguém fala com um sotaque ou dialeto que é associado às pessoas mais pobres,
pode acontecer uma discriminação. Isso pode atrapalhar a pessoa a conseguir oportunidades de estudo, trabalho ou até ser tratada de forma justa na sociedade.